Olá, queridos alunos do 7º ano. Hoje vamos estar estudando, discorrendo um pouco mais sobre riquezas e pobrezas. Mas antes da discussão do texto, vamos passar para a nossa música de reflexão. O mundo precisa de pausa, o mundo precisa de calma, até para a gente entender as questões do nosso texto de hoje. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Então, que nós tenhamos calma, sempre, para a gente entender o que está acontecendo, porque quando temos calma, a gente consegue pensar melhor, raciocinar melhor, aí, consequentemente, entendemos melhor o que está acontecendo e somos capazes de encontrar melhores soluções. Para nós falarmos de riquezas e pobreza, nós temos que ter dentro de nós temos que ter conhecimento do que é riqueza e como a gente define pobreza. O que é riqueza? Riqueza, quando eu falo na riqueza financeira, é quando eu tenho, muito, eu tenho bastante recursos, Eu não vivo só do meu trabalho, Eu tenho bastante outros recursos que me dá mais uma folga, uma tranquilidade. Essa é a riqueza material. Mesma coisa é a pobreza material. Eu não posso, quando eu penso em riqueza material, eu também já logo penso na pobreza material. A pobreza é a falta dessa parte material, desse recurso. Eu não tenho, a pessoa pobre não tem esse recurso ou tem ele muito pouco, em quantidade mínima que às vezes não dá nem para sobreviver. Também tem a chamada riqueza, A riqueza espiritual, que essa é do indivíduo. Quando ele tem todos os seus valores morais são colocados a favor do próximo, Ele faz seu trabalho voluntário, ele é solidário, ele ser rico não impede de ser bom. Não que ele vai dar tudo que ele tem, mas ele consegue distribuir da melhor maneira possível. Essa é a nossa riqueza espiritual. E muita gente tem a riqueza espiritual e não tem a riqueza material.
né? Ele é rico, é uma pessoa bondosa, humilde, trabalhadora, mas não é abastado, não é cheio de grana, como vocês dizem, mas é rico espiritualmente. Tão rico espiritualmente que até entende seu estado de pobreza, tá? Não tem esse excesso de dinheiro, às vezes não tem dinheiro nem para ter uma casa própria, às vezes vive de aluguel, né? Trabalha muito mais do que poderia, né? Do que deveria, mas entende porque tem aquela riqueza espiritual. Já a pobreza espiritual, ela é muito triste, né? Ela é muito triste porque às vezes a pessoa chega ao ponto até de enlouquecer porque não tem o recurso financeiro para sobreviver, e ela vai para as ruas, tem desequilíbrios emocionais, né? Então a pobreza, não tem a pobreza, a pessoa desprovida de pobreza, quando ela tem a pobreza espiritual, quando ela não tem esses valores bem latentes nela, ela sofre muito, tá? E tanto riqueza como pobreza, a gente está falando de patrimônio. O que é patrimônio? Né? Quando a gente se refere a algo que tem valor para qualquer indivíduo. É meu patrimônio, eu consegui, com meu esforço, eu consegui esse patrimônio. Né? Minha família tem esse patrimônio. Né? A nossa escola é um patrimônio da sociedade. E nós somos usufrutos dela, então nós temos que cuidar desse patrimônio. Não rabiscar a carteira, não estragar a parede, cuidar bem de todos os ambientes. Mesma coisa com as praças, né, as estátuas, os monumentos que a gente tem, que são patrimônio. Então eu tenho que cuidar. Por quê? Os patrimônios são mantidos, né, os patrimônios sociais, eles são mantidos com dinheiro de impostos. Quem paga os impostos? Nós mesmos, os adultos. Então, por que eu vou estragar? Tá? Então, não vou estragar os patrimônios. E quando falamos em patrimônio, estamos falando em riqueza material, cultural ou histórica. Então, é um patrimônio que deve ser cuidado. De acordo com a Unesco, né, ela tem uma definição fantástica, né, de pobreza. Ela diz que a pobreza não é relacionada somente à falta de recursos, mas ela engloba, né, falta recursos e mais, tem mais outros elementos, como a desigualdade, a riqueza promove a desigualdade, né, a pobreza quer dizer, né, também a riqueza, né, porque uns têm muitos, outros têm nada, outros têm pouco, então já é desigualdade, né, na distribuição de renda. Né? Muitos, a gente tem pessoas que a gente vê assim, tem 3, 4 carros numa garagem. Do lado, na mesma casa, ninguém tem nenhum carro, não tem nenhum carro. Tá? Então, são essas desigualdades. Que a gente não tem que culpar o outro que tem mais porque você tem menos. Não, são as desigualdades, né, que vai demorar muitos e muitos anos para ficar uma coisa igual. Né, para a gente, todo mundo ter as mesmas oportunidades, é uma questão histórica e política, mas a gente vai avançando. Tem a exclusão, né? Tem a vulnerabilidade que deixa as pessoas no estado de pobreza, elas ficam muito vulneráveis a doenças, a não ter um lugar para morar, não ter o que fazer, Então, ela fica vulnerável, né? Tem a exclusão social também, né? Que a Unesco fala da exclusão social, as pessoas mais pobres, né? Não têm acesso às mesmas coisas que que têm mais dinheiro têm. A violência também, né? No estado de pobreza, ela fica mais latente, porque as pessoas já não têm o que comer, não têm onde morar. Então, já vivem no limite. A discriminação, né? E a ausência de dignidade. O que é a ausência de dignidade? É você sentir que você não tem valor. Aí eu não tenho casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho nada, então não tenho dignidade, eu não vivo com dignidade, tá? E aí a pobreza extrema, né, que é a mais triste de todas, quando a gente fala pobreza extrema, a pessoa está assim, não tem nem o que comer, não tem o que morar, não tem o que vestir, é um problema sério, seríssimo. E não é só no Brasil, é no mundo, né? Porque ela é responsável por muitas doenças, sofrimentos, conflitos e mortes no mundo inteiro, né? São pessoas agressivas, né? Vivem envolvidas em crimes, né? Muitas vezes elas ficam loucas, né? A gente vê tanto andarilho na rua que não sabe nem quem é, que nome que tem, porque, né? Sofrem tanto
que perdem até a noção de quem são. Tá? Então, essa é a pobreza extrema. Tá? Mas existem várias formas existem instituições e governantes que tentam combater essa pobreza extrema, o que não é uma tarefa muito fácil, né? Mas existem muitas instituições envolvidas nisso. Nós mesmos estudamos numa instituição, né, a Irradiação, que é a nossa entidade mantenedora, ela é uma instituição que preocupa com a pobreza extrema. Ela tem várias instituições dentro da própria Irradiação que cuidam, né, em bairros periféricos, ajudam as crianças mais carentes a vir para a escola, ajuda as famílias a terem empregos, ajuda na alimentação, né? Não dá tudo assim, não fica dando as coisas para eles, mas favorece que eles tenham um trabalho digno, né? Então, mas existem muitas outras empresas que fazem isso também. Tá? A gente às vezes fica vendo na televisão só falando mal de corrupção, de gente que pega dinheiro disso, daquilo, mas junto disso, né, do lado dessa corrupção, de tanta coisa errada, existem as pessoas sim, que se envolvem em tentar ajudar os outros, né, fazendo o mundo virar um lugar melhor para viver. Hoje, dia 28 de agosto, é o dia do voluntariado. O que é voluntariado? São pessoas que trabalham sem remuneração e trabalham geralmente nas ONGs, né? São as organizações não governamentais, que são lugares que querem fazer um mundo melhor também. São grupos de organizações sem fins lucrativos que atuam nas diversas frentes da sociedade, né? Nos postos sociais, na saúde, na limpeza, nas escolas, na educação, né? Dando alimentação para as pessoas, né? Dar curso para as pessoas e aprendendo, são ONGs. E as pessoas que trabalham nessas ONGs, né, que são chamadas, a ONG é chamada de terceiro setor, as pessoas que trabalham nessas ONGs são os voluntários, não recebem nada por isso. Mas o que eles fazem lá? Eles doam a sua melhor parte, né? O seu carinho, a sua atenção, o seu trabalho. Quantos médicos são voluntários? Eles trabalham nos hospitais, e às vezes tem até a sua clínica, e nos seus horários, e ele faz dentro do seu horário de trabalho um horário que é de doação, de voluntariado. Ele atende, né? Não só médicos, mas dentistas, professores, vários profissionais liberais fazem isso, né? Por quê? São pessoas voltadas, né, para ajudar, tentar fazer um mundo um pouco melhor. Em vez de ficar reclamando, né, condenando, julgando, o que faz? Faz a sua parte, mesmo que pequena, para fazer desse mundo um mundo melhor. E aí no nosso livro cita, né, algumas ONGs que são muito, muito famosas, né, mas assim que e na internet mesmo você pode pesquisar, tem uma lista infinita de ONGs. O Brasil mesmo é um dos países que mais tem ONGs, e sérias, né? Que não tem coisas políticas lá dentro, não tem envolvimento de políticos, então, assim, de outras pessoas, são coisas sérias, né? Que para o bem que cuida mesmo do bem da sociedade, o bem social, tá? Então, aí tem uma conexão aí falando o que é sociologia, só para vocês se inteirarem do que vem a ser sociologia, e o texto todo ele voltado para, leiam novamente, né? Bastante atenção com as partes grifadas e para você fazer uma boa atividade e um bom estudo. Um abraço para você. Bom estudo.